Olá, família! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante pela história para descobrir um povo cuja coragem e fé iluminaram um dos períodos mais sombrios da humanidade. Já ouviram falar dos valdenses? Eles não são apenas um capítulo esquecido nos livros de história. São uma inspiração poderosa para todos nós que buscamos viver uma fé autêntica. Vamos viajar para os vales escondidos dos Alpes, onde, muito antes da Reforma Protestante de Lutero, um grupo de cristãos decidiu viver unicamente pela palavra de Deus. Eles eram conhecidos como valdenses. Em meio a uma era de tradições e dogmas humanos, eles se apegaram firmemente à Bíblia como sua única regra de fé e prática. Ellen White, em seu livro O Grande Conflito, descreve-os de forma tocante, dizendo que por entre as trevas que baixavam sobre a terra durante o longo período da supremacia papal, a luz da verdade não se extinguia completamente. Em cada século houve testemunhas de Deus, homens que acariciavam a fé em Cristo como o único mediador entre Deus e o homem, que mantinham a Bíblia como a única regra de vida e santificavam o verdadeiro sábado. Para os valdenses, a Bíblia não era um livro para ser trancado em mosteiros e lido apenas em latim. Era o pão diário para a alma. Eles acreditavam que todos, homens, mulheres e até crianças, deveriam ter acesso às Escrituras em sua própria língua. Por isso, um de seus trabalhos mais importantes era copiar, à mão, porções da Bíblia. Era um trabalho arriscado e meticuloso. Imagine só, eles memorizavam capítulos inteiros para poderem compartilhar a mensagem de esperança, mesmo que seus preciosos manuscritos fossem confiscados e queimados. Essa dedicação à palavra de Deus ecoa o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguer, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Era exatamente isso que os valdenses viviam. Eles não apenas liam a Bíblia, eles a estudavam, a memorizavam e, acima de tudo, a praticavam. A educação era um pilar central na comunidade valdenses. Desde pequenos, seus filhos eram ensinados a ler e a escrever, tendo as Escrituras como seu principal livro didático. Ellen White destaca que, em suas escolas nas montanhas, eles não preparavam seus jovens para buscar fama ou riqueza no mundo, mas para serem missionários. Eles entendiam que a maior honra era servir a Deus. Esses jovens saíam de seus lares nos vales, muitas vezes disfarçados de mercadores ou viajantes, levando consigo porções das Escrituras cuidadosamente escondidas em suas roupas, enquanto vendiam tecidos ou joias nas cidades e vilarejos. Eles procuravam por pessoas de coração sincero, almas sedentas pela verdade. Quando encontravam alguém disposto a ouvir, eles cuidadosamente partilhavam os tesouros que carregavam as palavras de vida eterna. Era um ministério silencioso, mas poderoso, que mantinha a chama da verdade acesa por toda a Europa. Eles eram a personificação do que Jesus disse em Mateus 10:16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A vida nos vales não era fácil, por se recusarem a aceitar as doutrinas e a autoridade da igreja dominante da época. Os valdenses foram alvo de perseguições
terríveis. Suas casas eram invadidas, suas terras confiscadas e muitos foram forçados a fugir para as partes mais altas e inacessíveis das montanhas. Ellen White descreve cenas de partir o coração, de famílias inteiras enfrentando o frio, a fome e o perigo constante. Tudo por amor à sua fé. Eles se escondiam em cavernas e fendas de rochas, transformando esses refúgios naturais em lares, escolas e igrejas. Nessas igrejas do deserto, como eram chamadas, eles adoravam a Deus em espírito e em verdade. Sua resiliência é um testemunho impressionante da promessa de Jesus em Mateus 16 e 18, onde ele diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela por séculos. As forças mais poderosas da terra tentaram aniquilar os valdenses e sua fé, mas não conseguiram. A verdade que eles guardavam era mais forte do que qualquer exército. Sua fé não era apenas sobre sobreviver, era sobre prosperar espiritualmente em meio à adversidade. Eles encontravam conforto e força nas promessas da Bíblia. O Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho era mais do que um belo verso para eles. Era sua realidade diária, em meio à escuridão da perseguição. A palavra de Deus era a luz que guiava cada passo, que trazia esperança quando tudo parecia perdido. O caráter dos valdenses era moldado por essa profunda conexão com as Escrituras. Eram conhecidos por sua honestidade, simplicidade e trabalho árduo. Sus vizinhos, mesmo os que não compartilhavam de sua fé, os respeitavam por sua integridade. Eles viviam o que o apóstolo Pedro ensina em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Suas vidas eram o sermão mais poderoso que pregavam. Eles não buscavam confrontos, mas também não comprometiam suas crenças. Quando interrogados por autoridades, eles respondiam com calma e respeito, mas com uma firmeza inabalável, baseando suas respostas diretamente na Bíblia. Sua lealdade a Deus estava acima de qualquer lealdade a homens ou instituições. Ao olharmos para a história dos valdenses, não estamos apenas olhando para o passado, estamos recebendo uma mensagem poderosa para o nosso tempo. Hoje, talvez não enfrentemos o mesmo tipo de perseguição física, mas enfrentamos outros desafios: o ceticismo, o materialismo, a indiferença e a pressão para diluir nossa fé e nos conformarmos com o mundo. A história dos valdenses nos pergunta: onde está o nosso tesouro? O que valorizamos acima de tudo? Para eles, o tesouro era a verdade da palavra de Deus. Eles estavam dispostos a sacrificar tudo, menos conforto, segurança e até a própria vida, menos para preservar essa verdade e passá-la para as gerações futuras. Eles nos lembram do que Jesus ensinou em Mateus 6 e 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A coragem deles nos inspira a sermos firmes em nossa fé. A dedicação deles ao estudo da Bíblia nos desafia a não sermos cristãos superficiais, mas a mergulharmos fundo nas Escrituras, permitindo que elas transformem nossas vidas.
O zelo missionário deles nos motiva a compartilhar a esperança que temos em Jesus. Não de forma agressiva, mas com amor, sabedoria e a convicção que vem de uma vida transformada. Ellen White conclui sua reflexão sobre eles, dizendo que os valdenses foram uma ligação crucial na cadeia da verdade, que se estendeu desde os apóstolos até a Reforma e até os nossos dias. Eles mantiveram a luz brilhando para que, séculos depois, reformadores como Lutero, Calvino e outros pudessem redescobrir essas verdades e compartilhar com o mundo. Que a história deste povo fiel, escondido nos Alpes, inspire cada um de nós, que possamos ter a mesma paixão pela palavra de Deus, a mesma coragem diante da adversidade e o mesmo desejo de viver uma vida que honre nosso Salvador. Que, como eles, possamos ser luzes brilhando em nosso pequeno canto do mundo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada histórica e espiritual. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e familiares e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que mais te impressionou na história dos valdenses. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. 8 Proxima.